Olá, meu nome é Jane, sou professora de Língua Portuguesa e Redação, e o nosso estudo de hoje será sobre fonética. Bom, é importante sabermos o conceito de fonética. O que estuda fonética? Bom, o elemento de estudo da fonética é o fonema. O que é fonema? É o mesmo que som. Ao pronunciarmos uma determinada palavra, pronunciamos alguns fonemas, alguns sons, e esses sons são chamados de fonemas. Então, fonemas são os sons distintos, elementares que, em seu conjunto, formam o sistema fônico de uma língua. E letras? Letras são as representações gráficas dos fonemas. Então, fonema é o som, e esse som é representado graficamente pelas letras. Vamos ver alguns exemplos aqui. Na palavra casa, nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. Mas quantos fonemas? Bom, se eu pronuncio a palavra casa, eu tenho o som do C, mesmo representado pelo K. Temos o som do A, temos o som do S, mesmo tendo aquele som de Z, mas eu tenho algum som. Tenho o som do A. Então, aqui, coincidentemente, nós temos 4 letras e 4 fonemas, pois quando pronuncio a palavra casa, eu tenho o som do C, do A, do S e do A. Já na palavra chave, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas quantos fonemas vamos pronunciar? Chave. Então nós temos aqui o C e o H se uniram, formando apenas um fonema, um som. Então nós temos aqui a representação de um único fonema. Temos o som do A, do V e do E. Então, na palavra chave, temos 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o C e o H se uniram, formando apenas um som. Lembrando aí que o H na língua portuguesa não possui som. Na palavra qualquer, vejamos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Mas quantos fonemas? Eu tenho o som do que, ao pronunciarmos a palavra qualquer, temos o som do que, temos o som do que, temos o som do U, qualquer temos o som do A, do L, nós temos, porque senão fica qualquer, não pode, então é qualquer. Bom, temos o som do que, mas nós não temos o som do U, nós pronunciamos qualquer. Então, o U aqui não representa fonema, não representa som. Nós temos o som do E e o som do R. Então, a palavra qualquer possui 8 letras e 7 fonemas. Já a palavra fixo, vejamos quantas letras. Nós temos aqui 4 letras. Quantos fonemas vamos pronunciar? Fixo, temos o som do F, do I, mas veja, o X representa 2 sons, 2 fonemas. Fix é como se eu tivesse aqui um C e um Szinho. Então, só o X representa 2 fonemas. Temos o som do O, então a palavra fixo, ela possui 4 letras, mas 5 fonemas. Lembrando aí que nem sempre o som do X terá 2 fonemas. Lógico, no caso de próximo, lixo,
eixo. Então, às vezes, em algumas palavras, como boxe, boxe também, o X aí representa 2 fonemas. Bom, então nós já sabemos que letra é a representação gráfica do fonema, fonema é o som. E para encontrarmos o número de fonemas de uma determinada palavra, devemos o quê? Pronunciá-la. E temos que verificar quantos sons emitimos ao pronunciarmos uma palavra. Vejamos, então, os encontros vocálicos que podem ocorrer em uma mesma sílaba ou em sílabas separadas. O primeiro aí é o ditongo, é o encontro de uma vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal em uma mesma sílaba, não se separa ditongo. O ditongo pode ser oral, quando o som só sai pela boca. No caso aqui, a palavra pai. O A é o mais forte, então é a vogal. O I, semivogal. Já o ditongo nasal, precisamos também das fossas nasais para que o som saia perfeito. No caso de mãe, nós temos aqui vogal mais semivogal. Lembrando aqui que o E tem som de I. Para que a pronúncia saia perfeita, tem que ter som de I. Mãe, não existe mãe, né? Mãe. Então, esse é o som perfeito. E nós precisamos das fossas nasais, o som sai pelas fossas nasais e também pela boca. Então, nós temos aí o ditongo nasal. Ditongo decrescente é aquele ditongo que parte da forte para a mais fraca. No caso aqui de leite, nós temos o é mais forte, lei, e o I é o mais fraco. Então, nós temos vogal mais semivogal. Já o ditongo crescente é quando eu saio da fraca e passo para a forte. No caso aqui, na palavra série, nós temos aqui um ditongo, nós temos o I semivogal e o E vogal. Então, lembrando que ditongo decrescente é que sai da forte e vai para a fraca, e o ditongo crescente é que sai da fraca e vai para a forte. O tritongo, o próprio nome já diz, encontro de 3 vogais, sendo elas uma semivogal, mais semivogal, em uma mesma sílaba. Também não podemos separar o tritongo. Nós temos aqui o tritongo oral. Lembrando aqui que o som só sai pela boca. Não usamos as fossas nasais, não precisamos das fossas nasais. Nós temos aqui o U semivogal, o A vogal e o I semivogal. Então, nós temos aqui um tritongo, não podemos separá-los. Nasal, a palavra saguão, veja, o U é semivogal, o A vogal e o O semivogal, porque ele tem som de U, ele tem que ter som de U. Então, saguão. O hiato é o encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas. Vejamos aqui, saúde, por exemplo, nós temos o encontro do A e do U, e na separação silábica, na pronúncia, as 2 vogais terão que ficar separadas. No caso de ruim, muitas vezes, né, ouvimos as pessoas dizerem ruim, transformando o hiato em ditongo. Não se esqueça que o hiato já é um hiato aqui. Veja, hiato, o encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, ruim também é um hiato. A pronúncia correta é ruim. Encontro de 2 vogais e elas são pronunciadas em sílabas separadas. Álcool, veja, nós temos aqui um encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas. Cooperar, nós temos às vezes uma certa preguiça de pronunciarmos aí, né? Dizemos cooperar, mas na verdade a pronúncia é cooperar. Aqui um encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas. Saída, encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas.
Baú, encontro também de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. E egoísta, encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Vejamos agora o encontro consonantal. O próprio nome já diz, é um encontro de consoantes, que pode ocorrer em uma mesma sílaba ou em sílabas separadas. Então, temos o conceito, é o agrupamento de fonemas consonantais em uma palavra. Prova, nós temos aqui o P e o R, o encontro de duas consoantes em uma mesma sílaba, chamamos de encontro consonantal perfeito. Ritmo, nós temos o encontro do T e do M em sílabas separadas, chamamos aí de encontro consonantal imperfeito. O mesmo acontece com a palavra advogado, nós temos o encontro do D e do V em sílabas separadas, então, pronunciadas em sílabas separadas, então nós temos aqui um encontro consonantal imperfeito. O dígrafo é quando nós temos o encontro de duas letras com um único fonema. Então, nós temos aqui, são duas letras para representar um só fonema. Temos aqui o dígrafo consonantal. Ele é chamado de consonantal porque o som que prevalece é o som de uma consoante. Nós temos aqui ninho, o NH, o LH, o CH, né, o CH, inclusive, como nós já vimos antes, o H sozinho não existe som na língua portuguesa. Nós temos aqui, na palavra guerra, nós temos dois dígrafos consonantais. Nós temos o GU e temos também o RR. O QU em quero, lembrando que aqui o U não tem som, ele não representa fonema, é quero, e o som que prevalece é da consoante. Nós temos aqui pássaro, SS, RR, SC, SC cedilha e XC. São os encontros consonantais. Lembrando que estes não podemos separar em sílabas, já que nós temos que separá-los. Dígrafo vocálico, também nós vamos, se é dígrafo, temos aí o encontro de duas letras com um único som. Ele é vocálico porque o som que prevalece é o som de uma vogal. Então, nós temos aqui, por exemplo, na palavra ambos, nós não temos o som do M. O M está aqui só para tornar o A nasal. Então, essa vogal ela vai ser nasalizada. Então, ambos, andar. Então, aqui não representam como fonemas. Lembrem-se de que em mãe, veja, o M, ele tem o seu próprio som. M, mãe. Aqui não. Em ambos, não existe o som do M, não existe o som do N, né? Então, eles estão aqui só para tornar o quê? A vogal nasal. Então, nós temos aqui, olha, empresa, entrar, impossível, inchar, ombro, onça, umbigo, untar. Ou seja, são as vogais acompanhadas de M ou N, tornando-as nasais, ok? A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas pronunciados em uma só vez, ou uma só voz. Separação silábica, regras. Consoante inicial não seguida de vogal permanece na sílaba que a segue. Então, lembrando aí que vogal sozinha forma sílaba, mas consoante sozinha não. Só forma sílaba acompanhada de uma vogal. Então, nós temos aqui pneu, nós temos o encontro consonantal aqui, então não podemos separá-los, temos que chegar até a primeira vogal, e nós temos aqui um ditongo, não podemos separá-los, então pneu não se separa. Então nós temos aqui uma única sílaba, porque em uma só emissão de voz pronunciamos todas as palavras, todas as letras. Não se separam os dígrafos, já tínhamos visto isso, CH, NH, LH, GU e QU, no caso de chave.
No interior da palavra, conserva-se na sílaba que a precede a consoante seguida de vogal. No caso, por exemplo, se nós temos um encontro consonantal, nós vamos ter uma consoante ficando com a vogal anterior e a consoante seguinte ficando com outra vogal. Então, nós temos aí nupcial, mesmo caso aqui, o P ficando com a vogal U e o C ficando com a vogal I. Separam-se os dígrafos SC, XC, SS, RR, SC. Então, nós temos em exceto, devemos separar consciência, lembrando aí que consciência é um problema sério em redação, muitas vezes por se tratar de um dígrafo, o SC, muitas vezes o candidato esquece do S, coloca só o C. Depois nós temos aqui adolescente, a próxima regra, o S dos prefixos des, dis, bis e trans não se separa quando a sílaba seguinte começar por uma consoante. Então, veja, nós temos aqui a palavra transporte. Temos o prefixo trans mais o verbo portar. Então, logo depois deste prefixo, nós temos uma palavra que comece por uma consoante. Então, o prefixo ficará isolado no seu cantinho, sem separá-lo. No caso de transatlântico, veja, nós temos o prefixo trans, mas aqui, olha, veja, o Atlântico começa por uma vogal. Então, neste caso, o último S do prefixo trans formará a sílaba com a primeira vogal da palavra seguinte. Então, é transatlântico. O mesmo ocorre aqui, vejam, bisneto, nós temos aqui o prefixo bis. Nós temos logo depois a palavra neto, que se inicia por uma consoante. Então, o prefixo ficará inalterado no seu cantinho. Não posso separá-lo. Mas em bisavô, nós temos bis e logo depois uma palavra que comece por uma vogal. Então, a última consoante do prefixo formará a sílaba com a primeira vogal da palavra seguinte. Não se separam os ditongos e tritongos. No caso de água, Paraguai, então vimos que ditongo e tritongo devem permanecer em uma mesma sílaba, não se separam. Separa-se o hiato. O hiato é um encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, no caso, devemos separá-los em caatinga, em egoísta, que o hiato e o hiato. Bom, vamos praticar um pouquinho o que nós acabamos de estudar. Exercícios. Assinale a alternativa errada a respeito da palavra churrasqueira. Apresenta 13 letras e 13 fonemas. Bom, vamos ver aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras. Mas 10 fonemas, vejamos, temos aqui o CH, um dígrafo consonantal. Temos aqui também o RR, um dígrafo consonantal. Temos aqui churrasquei, veja, o QU também um dígrafo consonantal. Então, nós temos aqui 13 letras, né? Menos aqui 3 sons, então nós temos o quê? 10 fonemas, ou seja, ao pronunciarmos a palavra churrasqueira, nós temos aqui 10 fonemas, ou seja, emitimos 10 sons. Então, certíssimo. Apresenta 3 dígrafos? Corretíssimo, nós já vimos aqui 3 dígrafos. A divisão silábica é churrasqueira, certíssima divisão.
Apresenta o tritongo o ei? Não apresenta. Por que não? Para eu chamar de tritongo, as 3 vogais têm que produzir som. Então, na verdade, o U aqui não representa fonema, não existe som para ele. Então, nós não podemos dizer que temos um tritongo. E sim, o que temos aqui é um ditongo. Número 2. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras que fonemas? Bom, vamos ver aqui. Caderno, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E ao pronunciarmos a palavra caderno, nós temos aí a pronúncia, o som de todas as letras. Nós temos o som do C, do A, do D, do E, do R, do N e do O. Caderno. Então, temos aí, no caso, todas as letras, o som de todas elas. Flores, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas será que nós temos 6 fonemas? Vamos ver. Nós temos o som do F, do L, do O, do R, do E e do S. Então, quer dizer que nós temos aqui 6 letras e também 6 fonemas. Na palavra chapéu, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas quantos fonemas? Vejam só aqui que o C e H, eles se unem formando apenas um fonema. Então, nessa palavra, nós temos aqui 6 letras e 5 fonemas. Então, está pedindo qual a palavra que possui mais letras do que fonemas. Nós temos aqui a palavra chapéu, possui mais letras do que fonemas. Na palavra disco, nós temos aqui 5 letras e também 5 fonemas. Número 3. Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente. Vejamos aqui transatlântico, já vimos essa palavra. Nós temos o prefixo trans e logo depois nós temos uma palavra que começa por uma vogal. Ah, então quer dizer que a vogal, a primeira vogal, deverá formar sílaba com o S do prefixo trans. Então, está incorreto aqui, é transatlântico. Então, incorreto. Fiel, certíssimo. Subtenente, nós temos aqui o prefixo sub e logo depois nós temos aí uma palavra que começa por uma consoante, certíssimo. Então, não pode ser a letra A, porque transatlântico está separado incorretamente, esse vocábulo. Bisavô, nós temos aqui bis mais avô. Então, quer dizer que o S deveria formar sílaba com a primeira vogal de avô. Então, está errado. Do elo, certíssimo, nós temos aqui um hiato. Fogaréu, certíssimo, nós temos aqui um ditongo, pronunciado em uma mesma sílaba, 2 vogais, não é isso? Sublingual, certíssimo, nós temos o sub, e logo depois nós temos uma palavra que começa por uma consoante, então nada de mexer no prefixo, é sublingual, certíssimo. Bisneto, temos aqui o prefixo bis e logo depois a palavra neto, que se inicia por uma consoante, então o prefixo ficará inalterado. Desesperar, nós temos aqui o des mais esperar, então quer dizer que a última consoante do prefixo des formará a sílaba com a vogal da palavra inicial. Então, aqui todas estão corretas. Então, é a letra C. Vejamos aqui em suboficial. Errado, veja, é sub, mais uma palavra que comece por uma vogal. Então, nós deveríamos usar suboficial. Essa é a forma correta. Depois nós temos
se. Lembrando que aqui não poderia separar em sílaba, porque nós temos um ditongo, o ditongo não se separa. E ateu está corretamente separado. Bom, número 4. Segundo as normas do vocabulário oficial, a separação silábica está corretamente efetuada em ambos os vocábulos da opção. Na palavra tocassem, certíssima a separação, nós temos aqui o dígrafo consonantal em sílabas separadas, certo? Mas em respondi a, nós temos aqui um hiato e não ditongo, então está errado. Mercenário, veja, aqui nós temos um ditongo e não hiato, está errado. Coincidiam, aí no caso está certíssimo, então não pode ser também a letra B. A letra C, poemeto, certíssimo, poema pequeno, nós temos aqui um hiato, encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas, correto. Em prédio, nós temos aqui um ditongo, não podem ser separados os ditongos, certíssimo. Então, nós temos aqui letra C. Na palavra ruivo, nós temos um ditongo e não hiato, então está errado aqui, não posso separar. Período, certíssimo, aqui a separação está correta, mas a palavra ruivo não se separa o ditongo, então nós temos aí um erro. Ou então terminamos aqui a primeira parte do nosso estudo. Até a próxima.